Neste momento, eu gostaria de convidar a Isabelle, que ela vai estar aqui orando pelo pastor Joelso. O pastor Joelso é missionário da PEC Rio e hoje ele está na incumbência, né, de trazer a palavra para nós. E assim, foi um privilégio muito grande poder conhecer, né, o pastor Joelso, a irmã Renata, o Matheus, que antes de ir para a PEC em São Paulo, eu tive o privilégio de ouvir alguns conselhos do pastor Joelso. Então foi muito bom. E o pastor, hoje a gente tem a oportunidade de nossa igreja ter um curso da PEC aqui também. E o pastor Joelso é um pastor de crianças. E é uma responsabilidade muito grande, porque a gente pastorear crianças, a gente está pastoreando a essência do reino de Deus. A gente está preparando a nossa igreja. Então, eu gostaria de convidar a nossa igreja que se colocasse de pé, estendesse as mãos, né? A Isabelle estará orando. Depois, o pastor Joel se apresenta a sua família e está com a palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos propôs aqui na terra. Eu queria te pedir, Senhor, pela vida do pastor Joelson, que ele está aqui trazendo uma palavra para nós. Senhor, que a palavra dele toque no coração de todas as crianças, de todos os adultos que estão aqui. Senhor, abençoa todas as crianças que estão aqui, Senhor, que fizeram cada coisa para adorar a Ti. Em nome de Jesus, abençoe a vida do pastor, as professoras das crianças, em nome de Jesus, amém. Eu louvo a Deus pela oportunidade de poder voltar a essa amada igreja, acompanhado da minha esposa, meu filho, esposa Renata. Fica de pé, pessoal, te ver, Renata. Mateus, o Senhor foi muito generoso comigo, irmãos. É um prazer grande estar com vocês aqui. Uma alegria poder estar numa igreja onde as crianças são amadas, onde elas são valorizadas. É realmente inspirador e motivador para todos nós que trabalhamos com as crianças, ver uma igreja onde as crianças têm espaço, onde as crianças são queridas, onde elas são valorizadas. Que o Senhor Deus continue abençoando os irmãos, o pastor, a liderança dessa igreja. A palavra também de gratidão é em nome da Aliança Pró-Evangelização das Crianças. Esta igreja abriu o coração e as portas para receber o treinamento da PEC, que começou em fevereiro desse ano. Todas as segundas-feiras aqui estamos, de 19 horas até as 21 horas, encorajando, treinando irmãos de diversas igrejas evangélicas que estão realizando um trabalho para a glória de Deus através da salvação de muitas crianças. Somente o Senhor para recompensar o que vocês, meus irmãos, estão fazendo através da abertura de oportunidade para receber irmãos e irmãs de diversos lugares para a salvação das crianças. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Eu quero pedir que você abra então sua Bíblia no Salmo 127. Salmo 127. Faremos a leitura de todo o Salmo, mas quero dar ênfase, como já foi feito aqui essa noite, nos versículos de 3 até o 5. Salmo 127, Cântico de Peregrinação de Salomão. Se não for o Senhor, o construtor da casa,
será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Baseado na leitura desse salmo, quero partilhar com os irmãos sobre o tema criança presente de Deus. Vamos falar juntos? Criança presente de Deus. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Ó Senhor, agradecemos ao Senhor a grande alegria que o Senhor nos proporciona de, como igreja do Senhor, comprada pelo sangue precioso de seu Filho Jesus Cristo, poder adorar o teu nome nessa noite. Obrigado pela tua palavra e pedimos que o Senhor possa iluminar os nossos corações para entendermos a palavra do Senhor essa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. No ano de 2010, Deus me concedeu a grata alegria de poder participar, junto com a PEC, de um projeto missionário no Equador. E na primeira fase do projeto, eu fui trabalhar no lugar mais frio da nação. Eu não sabia que o Equador tinha lugares frios. A ideia que eu tinha que o Equador sempre era quente. Mas Deus me levou então na primeira fase do projeto para uma comunidade numa região desértica, ou árida, melhor dizendo, montanhosa, muito fria, longe de tudo. E trabalhamos durante um tempo no meio de uma comunidade indígena. E a primeira coisa que nós percebemos naquela comunidade é que as famílias sempre apresentavam um número muito grande de filhos. E depois de conviver um tempo com aqueles irmãos, nós descobrimos que aquela comunidade acreditava que os filhos eram um sinal da bênção de Deus sobre a família. Então, quanto mais filhos uma família tivesse, mais o Senhor abençoava. Eu nunca dei aula para tanta criança em toda a minha vida quanto naquele projeto. Que interessante aquela comunidade ter essa percepção de olhar a criança como um símbolo da presença de Deus. Aquele grupo pensava dessa forma. Mas a revista Isto É publicou uma matéria como título Filhos não, obrigado. Essa matéria partilhou o pensamento de um outro grupo de pessoas, de um movimento que optam em não ter filhos. A autora da matéria disse que de 1 a cada 5 casais de jovens brasileiros decidiram, com base nesses pensamentos pessoais, não ter filhos.
Esse pensamento ele está alinhado a um movimento presente muito forte nos Estados Unidos, chamado estilo de vida child free, estilo de vida livre de filhos. E o que está por trás do pensamento dessas pessoas formadoras desse estilo de vida sem filhos é que muitos deles pensam que não têm nenhuma necessidade de ter filhos. Eles possuem outras prioridades na vida. Em segundo lugar, este movimento baseado no segundo pensamento de que diz que existem pessoas que não se veem no futuro carregando um filho nos braços, então optam em não ter filhos. A terceira forma de pensar desse movimento, tão presente no Brasil hoje, é que a criação de filhos custa caro. O investimento é muito alto, por isso optam em nunca terem filhos. Outros dizem que filhos roubam a liberdade. Que quando os filhos nascem, o casal perde a liberdade, não são mais livres para fazer aquilo que desejarem fazer. Então, filhos são roubadores da liberdade para esse movimento. Outros dizem que filhos atrapalham o relacionamento do casal. Enquanto o casal vivia sem filhos, era só flores e maravilhas. Depois que os filhos surgiram, foram dados, acabou as flores, acabaram as maravilhas. Você conhece algum casal que pensa dessa maneira? Já conheceu alguém assim? E por último, existem casais que dizem que filhos atrapalham a concretização de sonhos profissionais. Quantos casais encontramos externando uma certa frustração porque dizem que tinham sonhos profissionais a realizar e depois que tiveram filhos nunca mais puderam realizar seus sonhos? O que me espanta não é a escolha de pessoas abdicarem da paternidade. O que me espanta é que estas falas revelam uma visão distorcida da criança e do filho. O que me espanta não é um casal decidir não ter filhos. O que me espanta é o pensamento que gerou essa atitude e essa postura. E tudo que eu li a respeito desse movimento pode ser resumido em apenas uma frase: filhos atrapalham a vida. Filhos atrapalham a vida. É claro que esse não é o pensamento de Deus. Mas nesse tempo de pensamentos tão diferentes ao pensamento de Deus, nós que somos igreja do Senhor, guiados pela palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, precisamos nos voltar à palavra de Deus para entender como Deus vê a criança e como Deus vê os filhos. Por isso pedi a você que lesse comigo os Salmos 127, porque o Salmo 127 compartilha conosco a maneira que Deus vê os filhos.
E a maneira que Deus vê a criança, a maneira que Deus vê o filho, deve ser a maneira que eu devo ver. Deve ser a maneira que eu devo pensar. O Salmo 127, eu preciso olhar o Salmo inteiro para que entendamos o que Deus quer dizer quando ele faz a afirmação no verso 3, os filhos são herança do Senhor. Esse salmo foi composto originalmente por Salomão, provavelmente naquele período de grandes construções realizadas no reinado do rei Salomão. E a grande construção que marcou o reinado de Salomão foi a construção do templo ao Senhor. Anos se passaram e o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. Ficaram lá mais ou menos 70 anos, foi o tempo que Deus havia dito que duraria o cativeiro babilônico. Mas você conhece bem a história. Deus, com um braço forte, tirou o seu povo da opressão do cativeiro e fez com que o seu povo voltasse novamente para a sua terra. Todos os anos, o povo adorava a Deus e se alegrava com Deus pelo fato de Deus ter abençoado sua nação e libertado o seu povo do cativeiro. Por isso, eles agruparam um grupo de salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134. Eles deram nome a este grupo de salmo de peregrinação, ou salmo de romagem, ou salmo dos degraus. Estes salmos eram cantados quando o povo de Deus subia a Jerusalém para adorar ao Senhor, pelo menos 3 vezes ao ano. E enquanto eles subiam para adorar o Senhor, eles cantavam estes salmos. E um que eles cantavam era o Salmo 127. Cantavam em lembrança de como Deus havia abençoado o seu povo. Agora tenta imaginar o povo subindo para adorar a Deus no templo. Eles começam então a cantar: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não guardar, não vigiar a cidade, será inútil o guarda montar guarda. Eles estavam se lembrando de como foi difícil, de como foi duro o tempo que eles passaram. Por isso cantavam este salmo, juntamente com os demais. E eu quero fazer 2 grandes divisões do Salmo 127. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 2, que nos mostra o soberano cuidado de Deus sobre as questões da vida do seu povo. E a segunda parte, que vai do verso 3 até o verso 5, que compartilha o soberano cuidado de Deus na vida familiar. A expressão que mais se repete nesse salmo é: se não for o Senhor, ou se não fora o Senhor. Eles estavam dizendo que se o Senhor não estivesse com eles, nada do que estavam vivendo naquele momento de tanta felicidade depois da libertação teria acontecido. Se Deus não trabalhasse na construção do seu povo novamente, eles não conseguiriam fazer isso sozinhos. Se Deus não guardasse, não vigiasse, não protegesse, seria inútil colocar guardas na porta. Se Deus não abençoasse o trabalho das mãos do seu povo,
Seria inútil levantar muito cedo, dormir muito tarde, trabalhar de maneira desesperada ou arduamente, porque o Senhor abençoa os seus amados enquanto eles dormem. Então, com essas palavras, eles estavam dizendo que a confiança deles estava em Deus. Se eles não confiassem em Deus, seria em vão a vida deles. Se eles não confiassem no trabalho de Deus, na ação de Deus, toda a vida deles seria em vão. E esse salmo compartilha conosco as bênçãos que Deus dava à sua nação e ao seu povo. A primeira bênção está no verso 1. A primeira bênção é Deus que constrói, é Deus que fortalece, é Deus que levanta, é Deus que reconstrói o seu povo. É Deus que levanta. É isso que eles estavam dizendo. Nós somos abençoados porque foi Deus que nos levantou, foi Deus que nos reconstruiu. É Deus que é o construtor da casa, é Deus que é o construtor do seu povo e da sua nação. Essa é a primeira bênção. A segunda bênção é Deus que protege o seu povo. Não são os sistemas, não são os homens, é Deus que protege o seu povo. E esta bênção continua até o dia de hoje. Vivemos numa cidade, vivemos num estado altamente perigoso, difícil de ser vivido. Saímos de casa, nem sabemos se vamos voltar, mas se Deus não guardar o seu povo, em vão vigia a sentinela. Se você perguntasse para esse povo, qual é a segunda bênção que Deus deu para vocês, registrada no Salmo 127? Eles diriam: Deus nos abençoou com sua proteção, Ele nos guarda, Ele cuida de nós. Terceira bênção. É Deus que supre o seu povo de todas as suas necessidades. Olha o que o verso diz: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede àqueles a quem Ele ama. Terceira bênção: é Deus que supre todas as necessidades do seu povo. Vamos recapitular então? Qual é a primeira bênção? É Deus que constrói, é Deus que forma o seu povo. Segunda bênção, é Deus que guarda o seu povo. Terceira bênção, é Deus que supre o seu povo. E talvez você me pergunte: mas pastor, o que tem a ver as crianças com isso? O que tem a ver? Para algumas pessoas, o verso 3 não faz parte de todo o salmo. Mas não é. Primeira bênção, é Deus que constrói o seu povo. Segunda bênção, é Deus que protege o seu povo. Terceira bênção, é Deus que supre o seu povo. Quarta bênção, é Deus que dá filhos ao seu povo. Não, você não entendeu. Se você tivesse entendido, você falava um amém mais forte. Vocês viram aquela cena? Eu nunca vi isso em toda a minha vida. Foi tão forte para mim que eu não consegui conter as minhas lágrimas. Eu chorei ali. Quando o pastor pegou Daniel aqui e veio trazendo Daniel para todos vocês. Pastor, eu não aguentei, eu chorei aí. Irmãos,
Deixa eu lembrar vocês. Quando o povo estava subindo para adorar o Senhor, eles cantavam este salmo, lembrando que o Deus deles os abençoava. Primeira bênção, é Deus que constrói o seu povo. Lembram-se? Eles estavam destruídos como nação na Babilônia, mas Deus trouxe o seu povo de volta e ergueu o seu povo. É Deus que constrói a casa. Segunda bênção, é Deus que protege o seu povo, é Deus que cerca o seu povo com um braço forte e livra o seu povo do mal. Terceira bênção, é Deus que supre o seu povo, é Deus que abençoa o trabalho das mãos do seu povo e supre todas as necessidades. Quarta bênção, é Deus que abençoa o seu povo, dando a eles filhos. Então os filhos são sinal da bênção de Deus sobre o seu povo e não da maldição. Os filhos são sinal do presente de Deus para o seu povo. Filhos não são embaraços, filhos não são empecilhos, filhos não roubam a liberdade, filhos não são custosos, filhos não atrapalham sonhos. Filhos são sinal da bênção de Deus sobre o seu povo. Vocês viram quantos filhos estavam aqui em cima? Era um testemunho vivo de Deus dizendo: sou eu que abençoo essa igreja, porque tenho dado filhos a vocês. Meus irmãos, nós precisamos a todo momento resgatar em nosso coração quem são os nossos filhos aos olhos de Deus. É isso mesmo. Existem pais que precisam achar, compreender. Minha gente, eu estou estudando esse texto já há muito tempo. E tem sido revolucionário pensar nisso. Olhar para o meu filho todos os dias e entender que Deus está dizendo: você está vendo como você é abençoado? E eu pergunto: mas como? Olha para o seu filho. Os filhos são herança do Senhor. Literalmente, os filhos são tesouros. Os filhos são presentes. Deixa eu ler a tradução desse verso, escrita pelo pastor Eugene Peterson, na sua tradução da Bíblia, A Mensagem. Ele traduz esse verso da seguinte maneira: não vê que os filhos são os melhores presentes do Eterno? Que o fruto do seu ventre é seu generoso legado? Como flechas de um guerreiro são os filhos de uma juventude cheia de vigor. Vocês, pais, são abençoados demais quando têm muitos filhos. Seus inimigos não terão chance contra vocês. Serão varridos imediatamente da sua porta. Não veem que os filhos são os melhores presentes do Eterno? Nossos filhos são presentes que Deus concedeu a cada um de nós. A primeira expressão do verso 3 é: os filhos são herança do Senhor. Uma herança nos remete à ideia de um tesouro de grande valor, de importância inigualável. Era costume naquela época os pais se preocuparem em deixar uma boa herança para os seus filhos. Mas neste salmo nós temos uma inversão do agente. Neste salmo não é o pai deixando para o filho uma herança, mas é Deus deixando para nós, os filhos, como herança. Esta é a primeira figura.
Os filhos são bênção. Os filhos são tesouro. Os filhos são herança. Os filhos são galardão. Os filhos são recompensa dada pelo Senhor. Agora, leia, por favor, o que diz o verso 4. Ele usa uma outra figura. A primeira figura é a figura da herança. A segunda figura é para a gente entender como Deus pensa sobre as crianças e como Deus pensa sobre os filhos. O verso 4 diz o quê? Leiam todos juntos. Primeiro, os filhos são herança. Segundo, os filhos são flecha. O que é isso? O pai vai usar o filho para golpear alguém? Ó, vai lá. Resolve lá o problema. Como flechas na mão de um homem valente ou de um homem poderoso, assim são os filhos nascidos na juventude. As flechas eram instrumentos usados pelos pais para caçar ou para proteger a família de inimigos. As flechas também eram usadas pelos guerreiros para proteger a cidade. O verso 4 diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Os filhos nascidos na juventude. E o verso 5 diz assim, acompanhando o verso 4: bem-aventurado, ou como é feliz o homem que... Verso 5. O que está escrito lá? Percebam que o texto diz que bem-aventurado é, ou como é feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava era aquela bolsinha onde o homem levava todas as flechas que eram necessárias para que ele caçasse ou para que ele protegesse a cidade e a sua casa. Então o texto está dizendo que o homem bem-aventurado é o homem que enche a sua aljava das suas flechas. A aljava aqui é casa, é família. Feliz é o homem que enche a sua casa, a sua aljava, dos filhos nascidos na juventude. A ideia aqui é de um casal que teve filhos ainda jovem. E aí, enquanto esse casal vai envelhecendo, os filhos vão amadurecendo. E não é normal os filhos chegarem à estatura ou igual, ou passarem a estatura dos pais. Não é normal isso acontecer? Os filhos ficam muito mais fortes do que o pai. Então imagine a cena. O pai, já bem velhinho, cansado, sem força, é então alvo de uma ação de um inimigo. E aqueles inimigos acham que o pai está sozinho. E de repente aparecem 10 armários enormes atrás do pai. Jovens, fortes, como meu comandante dizia no quartel, com olhos de tigre, imagina. Dizendo assim: qual é o problema de vocês com o papai? Nada, não temos problema nenhum. Essa é a cena. Essa é a cena. E a segunda cena é de alguém levando o pai para o tribunal, para a porta da cidade, tendo uma queixa contra o pai, ou a mãe, ou os pais. E aí aquele acha que aquele
pai ou aquela mãe está abandonado, sem ninguém. E aí de repente brota os seguranças. Porque, olha, podem mexer com todo mundo, mas menos com pai e mãe. Não é assim? Nem com o irmão. Você pode bater. Não, deixa eu corrigir. As crianças estão ouvindo, elas são literais. O ditado é que você pode bater no seu irmão, mas isso é pecado, crianças. Mas dizem assim, você pode bater no seu irmão, mas ninguém pode bater nele, só você. Não é assim? Mexeu com um, mexeu com todos. Lá em casa somos 7, minha gente. Minha gente, o caçula é maior do que eu, muito mais forte do que eu. Imagine a cena, papai já bem cansado, bem velhinho, e alguém tentou bater no papai. E aí de repente brota os 7. Essa é a imagem do texto. Bem-aventurados são aqueles que enchem sua aljava dessas flechas, porque não serão desprotegidos, não serão abandonados, serão protegidos, serão guardados, serão fortalecidos pelos filhos. Minha gente, esse texto é muito lindo e muito precioso. E baseado nesse texto eu quero partilhar algumas aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação é que nossas crianças, nossos filhos, que são bênçãos, que são presentes do Senhor, a nós, não pertencem a nós, eles pertencem a Deus. Eles são de Deus. Eles não são propriedades nossa. Por isso nós não temos autorização do proprietário para fazer o que quisermos com eles. Eles pertencem a Deus. Nós temos a liberdade para fazer apenas aquilo que o dono deles nos autoriza a fazer. Existem muitos pais que estão passando à frente do proprietário e fazendo com os seus filhos aquilo que Deus não permite ser feito. E a grande pergunta é, pastor, então, se eles pertencem a Deus, Deus é o proprietário deles, o que eu preciso fazer para cuidar bem deles? Deus já disponibilizou para mim e para você o manual do proprietário, para você saber o que você deve fazer ou não fazer com a herança que Deus colocou nas suas mãos. E o manual do proprietário está aqui, ó. Está nas suas mãos o manual do proprietário. O manual do dono dos seus filhos está nas suas mãos. O que nós precisamos fazer é conhecer o que esse manual diz que nós devemos fazer e não fazer com os nossos filhos ou com os filhos que o Senhor nos deu. O Salmo 127, escrito por Salomão, é chamado de Salmo de Sabedoria, porque ele ensina para a gente o procedimento sábio que devemos ter com as heranças, com os presentes que Deus colocou em nossas mãos. Deus deu a você os filhos para que você cuide deles, como bom mordomo. E Ele vai te dar tudo que você precisa para fazer com seus filhos aquilo que Ele dá liberdade para você fazer. A segunda aplicação que quero compartilhar com os irmãos essa noite é que as nossas crianças, nossos filhos, são presentes que Deus dá à família, à igreja e à sociedade. Quando você recebe um presente, o que é que você faz?
Quando você recebe um presente, você despreza o presente? Você abandona o presente? Não. Você toma o presente. Você cuida do presente, porque você recebeu um presente. Alguém te deu um presente. Esse alguém que te ama te deu, te confiou, te agraciou. Se você ganhasse uma herança hoje, imagine só. Eu não sei como está o seu orçamento familiar, eu sei como está o meu. E ganhar uma herança hoje seria uma bênção, meu irmão. Mas, imagine só se você ganhasse uma herança hoje, mais ou menos de 50 mil reais. Como você usaria essa herança? De qualquer modo? De qualquer maneira? De maneira irresponsável? Gastaria tudo num mês? Claro que não. É claro que você seria responsável com a herança que você recebeu. Bem, você tem nas suas mãos uma herança que vale muito mais do que 50 mil reais. Seus filhos. Você quer saber o quanto seus filhos valem? Quer saber? Olhe para o Cristo ensanguentado no Calvário e você vai saber o quanto seus filhos valem. Se eles valem muito, nós precisamos cuidar dessa herança com muito cuidado que Ele nos deu. Bem, eu quero parar aqui e fazer um apelo aos filhos. Quantos filhos estão presentes aqui? Levante a mão assim. Todos vão levantar a mão, não é verdade? É de propósito. Teve gente que não levantou a mão. Não é pegadinha, não. Todos que estão aqui são filhos. Lembram-se que Deus olha para os filhos como presente que Ele dá? Como herança que Ele dá? Mas sabe, existem muitos filhos que vivem com seus pais, esquecendo que são herança. Existem muitos filhos que, ao invés de viverem a vida como um presente de Deus, vivem como um tormento. Existem filhos que, ao invés de serem fonte de alegria para os seus pais, estão sendo fontes de tristeza e de sofrimento. E eu quero dizer para você essa noite, se em algum momento da sua vida você deixou de ser o presente que Deus quer para os seus pais, hoje é dia de você se arrepender e ser aquilo pelo qual Deus deu você aos seus pais, para ser presente. Então hoje é dia de você pedir perdão e receber perdão. Hoje é dia de você mudar o seu procedimento, a sua maneira de falar, a sua maneira de ser, para que você seja o presente que Deus quer que você seja. A terceira aplicação que quero partilhar com os irmãos essa noite é que as nossas crianças, os nossos filhos, devem ser motivo de grande alegria para nós, na igreja e na família. Como disse para vocês, eles não são atrasos de vida. Eles não devem ser vistos como empecilhos para realizações pessoais. Eles não devem ser vistos como aqueles que roubam a liberdade. Eles não devem ser vistos nem pela família e nem pela igreja como peso financeiro. Eles devem ser vistos com motivos de grande alegria para todos nós. E compartilho a última aplicação. Nossas crianças, nossos filhos, precisam receber tudo que a igreja e a família podem oferecer em termos de cuidado e desenvolvimento. Sei que é natural cercarmos os nossos filhos, as nossas crianças com provisão,
com cuidado, com investimento, com segurança. Isto é louvável e é um mandamento de Deus, o dono das crianças e o dono dos filhos. Mas quero destacar aqui 3 ações práticas importantes que nós devemos realizar em favor das nossas crianças, dos nossos filhos, que são presentes que Deus deu a nós. A primeira ação é a intercessão. Faça comigo assim: intercessão. A primeira ação que você e eu, pai, mãe, família, igreja, precisa fazer de maneira prática, além de todas as demais que citei aqui, é a intercessão. Nossas crianças, nossos filhos, são presentes que Deus nos concedeu, mas todos nascem com uma inclinação interior para fazer aquilo que é mal aos olhos de Deus. Eles são lindos, são bonitinhos, são fofos, adoráveis, amáveis, mas já nascem sabendo desobedecer. Você não precisa dizer para eles desobedecerem, eles já sabem fazer isso. Eles nascem sabendo desobedecer. O que eles precisam aprender é obedecer. E é mais difícil, porque é uma ação contrária a uma natureza que nasce dentro deles, que a Bíblia chama de natureza pecaminosa, e que cedo vai se tornar pública ou se manifestar em ações pecaminosas. Deixa eu pintar um quadro para vocês aqui. Você está conseguindo ver aqui uma menininha no meu colo? Claro que você não está, porque adulto perde uma coisa muito importante, que é a imaginação. Se eu falasse para as crianças, elas iam imaginar uma menininha aqui. Mas como nós somos crianças também, está imaginando uma menininha aqui? Da minha cor e com a minha bochecha? Eu não sou bobo, ela tem um cabelo da Renata. Está imaginando aqui? Com um arquinho na cabeça? Está vendo ela? Com aquele vestido rosinha, com aquelas voltinhas assim, está vendo? As perninhas gordinhas, está conseguindo ver? Tá, meu irmão? Aquele sapatinho assim, ó, que fica brilhando assim. Tá vendo? Infelizmente ela está com uma chupeta na boca, foi a avó que deu. Não foi eu, foi a avó. Ela está com uma chupeta na boca. Chegou a hora de tirar a chupeta. Pega a chupeta aí, tiro. O que ela faz? O que ela faz? Sorri? Só chora? Quem aqui já viu aqueles cotoquinhos de gente desse tamanho no colo do pai e da mãe, ficando vermelho de raiva? Quem já viu? Esticando aqueles bracinhos gordinhos assim para trás e as perninhas gordinhas para frente. Quem já viu essa cena aqui, levanta a mão. Minha gente, o que é isso? É pirraça. O que é pirraça? Pecado. Por isso que a Bíblia diz, Davi falando, que ele já havia nascido desse jeito. Então você precisa orar pelos seus filhos, interceder a Deus por eles, clamar a Deus por eles, como Ana fez por esse menino, orava eu. Precisa fazer aquilo que Jó fazia. Talvez eles tenham cometido alguma ofensa contra Deus. Você precisa interceder, clamar, invocar, buscar o Senhor de todo o coração, para que Deus transforme a vida do presente que Ele deu para você. Em segundo lugar, você precisa instruir seus filhos. É exatamente o que fez Eunice e o que fez a avó de Timóteo, que desde pequeno ensinaram ao seu bebê
as sagradas letras que eram poderosas para fazer Timóteo sábio para a salvação. Sabe, vocês precisam gastar tempo, como família e como igreja, fazendo o que já estão fazendo. Instruir, 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 ensinar, ensinar seus filhos. E por último, termino com ela. Primeiro é intercessão. Segundo é instrução. Terceiro é disciplina. Disciplina é um treinamento com correção. A palavra disciplina tem a mesma raiz da palavra discipular. Disciplinar o filho é treiná-lo num processo de discipulado, para que ele seja aquilo que Deus planejou para ele ser. E nesse processo de treinamento, nesse processo discipulado, o seu exemplo é muito importante. O seu ensino formal e informal é muito importante. E o terceiro é a correção. Sabe, existe uma parte do corpo que as crianças aprendem muito rápido, muito mais do que falar. Provérbios capítulo 23, versículo 13, foi o texto que Mateus memorizou rapidamente. Não retires da criança a disciplina, porque fustigando tu com a vara, ela não morrerá. Discipular os filhos implica, em alguns momentos, corrigi-los. E sabe, isso dói o nosso coração, mas Deus colocou você e eu como autoridades sobre eles. E muitas vezes nós precisamos fazer isso. Porque quando o filho é largado à sua própria sorte, ele se torna vergonha para o seu pai e para a sua mãe. Termino dizendo as palavras do pastor Jairo Cáceres. Ele disse assim: os pais, a igreja, são os instrumentos que Deus colocou para, por meio das escrituras, ensinar, corrigir, repreender e treinar na justiça aqueles que são conforme designação do próprio Deus, herança do Senhor. Isto é, os filhos. O alvo desse treinamento não é torná-los socialmente mais aceitos, mais adequados e com um comportamento aprovado. Antes, o alvo é treiná-los rumo à semelhança com Cristo, investindo na transformação de toda a vida. O nosso alvo com os nossos filhos, com as nossas crianças, deve ser o mesmo alvo que o apóstolo Paulo tinha para os seus filhos. Gálatas 4,19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O meu desejo é que Deus use sua vida para que você interceda, instrua e discipline seus filhos de maneira que eles gradativamente se tornem mais e mais semelhantes a Jesus. Que Deus abençoe você e que Ele ajude você a cuidar dos presentes que Ele te deu. Deus abençoe.